search the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, meus amados, mais uma vez nós aqui para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, da Escola Batista de Goitacazes, e nós estamos muito felizes porque se estamos aqui, porque nós estamos bem, e que o nosso Deus nos ajude em mais um dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, estejam na vida de cada um de nós. E que o Senhor faça com que esse estudo seja um aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Essas lições que têm norteado este trimestre, como todos os outros, são lições muito inspiradoras. Hoje, por exemplo, nós vamos estar falando sobre um grande homem de Deus, o profeta Elias. Quem nunca ouviu falar do profeta Elias, com seus feitos grandiosos, como instrumento nas mãos de Deus, como homem de Deus, sendo usado por Deus? Então, o título da nossa lição de hoje vai falar quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. E o nosso texto vai estar lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar aí, como sempre peço aos irmãos, que estejam com as suas Bíblias abertas, para a gente estar passeando pela Bíblia, vendo os textos que a lição vai estar assim mencionando para a gente. Então vamos agradecer a Deus antes da leitura, antes de começarmos a lição.
Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido e Pai amado, muito obrigada por mais essa oportunidade, por mais um dia, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor nosso Deus. Usa-nos, ó Pai, e que nesta manhã possamos crescer mais e mais no conhecimento da Tua Palavra, nas lições que a Tua Palavra nos ensina. Abençoa a Tua igreja, abençoa a todos que estão nesse instante participando desta escola bíblica dominical. Abençoa também a Tua igreja, cada servo Teu, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, todos que estão em eminência, abençoa a nossa cidade, abençoa neste dia essas eleições, que possam haver paz e que possa haver votos conscientes, ó Pai. Afinal de contas, são pessoas que vão estar governando a cidade onde nós moramos. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a cada candidato. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, seja com os enfermos, seja com essa Covid-19. Não sabemos quais são os teus propósitos com essa enfermidade, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nos teus cuidados. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos à leitura. A leitura, do texto básico desta lição se encontra, como eu falei, no livro de Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, e depois vamos estar lendo outros versículos no decorrer da lição. 19, 14. E disse Eliseu, eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Eliseu, após uma grande vitória, Eliseu teve medo, Eliseu se escondeu. Nós vamos ver aqui, para quem não conhece a história, quem foi Elias. Desculpe, irmão, não Eliseu, Elias. Quem foi este grande homem de Deus? O que ele fez? Ele está falando para o Senhor ali. Senhor, eu sou zeloso. Eu tenho sido extremamente zeloso, pelo Senhor, Deus dos exércitos. O povo Israel deixaram a tua aliança, o teu concerto. E só fiquei eu. Então, ele estava ali com medo. Por que Elias estava com medo? Então, vamos ver. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento, vamos estar tratando de dois assuntos, adversidade e falta de reconhecimento. A adversidade, nós sabemos que o que significa adversidade, ela é assim, um contratempo que acontece na nossa vida, é um obstáculo, é uma dificuldade. E quanto à falta de reconhecimento, a autora vai falar, aliás, quem escreveu essa lição foi a educadora religiosa Zenilda Silva Pinto. E ela vai estar falando que pesquisas feitas apontam que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Nós podemos ver aqui que a porcentagem é muito grande, 89% dos profissionais se queixam de estresse, ficam estressados porque procuram fazer o melhor e não têm reconhecimento.
E aí, o que causa nessas pessoas? Esse estresse geralmente vai causar desânimo, vai causar uma depressão por causa desse desapontamento. Isso também pode acontecer no trabalho cristão? A autora vai dizer que sim, pode acontecer também das pessoas ficarem tristes, estressadas por não terem reconhecimento do seu trabalho. E o personagem de hoje não é diferente. Elias, um grande profeta de Deus no reino idólatra de Israel, nos tempos do ímpio rei Acabe, ele nasceu na cidade de Tisbe, né? E numa época em que Baal, o falso profeta, não, o falso deus Baal, o falso deus cananeu, era adorado por todo o reino. Todo o reino adorava Baal, o deus o deus cananeu da tempestade, da chuva e da fertilidade. Sobre o rei Acabe, no texto de 1 Reis 16, de 29 a 30, os irmãos podem anotar aí, os queridos podem anotar, 1 Reis 16, de 29 a 30, está escrito assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então Elias estava vivendo nesse contexto. E Elias, como homem de Deus, profeta de Deus, ele foi levantado para confrontar com toda essa idolatria que acontecia ali em Israel. O rei Acabe é lembrado por sua perversidade e seu casamento com Jezabel, mulher dominadora e religiosa, e que se denominava porta-voz do casal de deuses cananeus, Baal e Aserá. Como que era o culto? O culto eram praticados, segundo os historiadores e arqueólogos, com práticas de prostituição cultual. O culto deles era com práticas de prostituição. Algo terrível, algo terrível. Então, isso a categorizava como profetisa. Samaria distava quilômetros a oeste de Siquém, tornando-se o centro de culto idólatra. Samaria tornou-se o centro do culto idólatra. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Edificaram um altar a Baal. Então, neste contexto adverso, Deus convoca o profeta Elias para uma missão árdua, uma missão muito difícil. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus em meio às adversidades da vida. Consideramos não termos capacidade e que não conseguiremos o que Ele deseja que nós façamos. No entanto, devemos lembrar sempre que Deus não nos dá nada além da nossa capacidade de realizar. Ao recebermos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, obtivemos também o privilégio e a responsabilidade de realizar a sua obra. E essa responsabilidade, amados, de realizar a obra do Senhor, e essa capacidade não vem de nós mesmos, vem de Deus. Vamos conferir lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 a 6, como que a palavra de Deus vai dizer que a nossa suficiência não é nossa, mas ela vem de Deus. Vamos ver, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. Se os irmãos quiserem anotar, para depois conferir, versículo 3, de 4 a 6. Está escrito assim: E é
por Cristo que temos tal confiança. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o apóstolo Paulo está aqui nos exortando que a nossa capacidade não vem de nós mesmos. Ao ver o que Elias foi capaz de fazer, ao ver Elias ali enfrentando os profetas de Baal, Elias sozinho contra os 450 profetas, ele consegue lutar contra eles. Deus responde à sua oração para que aquele holocausto que ele preparou fosse consumido, enquanto que o deus Baal dos 450 profetas nada respondeu, nada fez. Diante daquela maravilha que Deus fez na vida de Elias, ele confiava em Deus e colocou essa fé diante de Deus. E aquele holocausto foi consumido. Os irmãos depois podem conferir aí esse grande feito que Elias fez. E depois desse grande feito, por ele ter matado os 450 profetas de Baal, Jezabel diz que vai matá-lo, vai fazer a mesma coisa com ele que ele fez com os seus profetas, com os profetas do Deus que ela adorava. Por isso, Elias ficou com medo e se escondeu. Elias talvez tenha pensado que Deus o abandonou. Então, o primeiro tópico que nós vamos estar discutindo aqui é que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Elias sabia que se ficasse em Samaria, ele seria morto, pois ele foi um instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal. Então, Jezabel, ela mandou um mensageiro, né, a Elias dizer o quê? Assim me faço os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, você vai ser morto, Elias. E Elias, temendo por sua vida, foge para Berseba, que fica no extremo sul da região de Judá, deixa ali seu servo e vai para o deserto e anda cerca de um dia inteiro naquele deserto, né? Ele falou, já basta, Senhor, em 1 Reis 19:4. Ele estava tão desolado que ele queria morrer. Ele falou, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sentindo-se fracassado e solitário, o profeta Elias desejou a morte. Quantas vezes, irmãos, pessoas estressadas e que chegam ao ponto de ficarem deprimidos, com depressão, não querem mais viver e pensam em tirar a própria vida. Elias também não queria que Deus tirasse a sua vida. Não desejava mais viver. E depois de um feito tão grandioso daquele, nós não somos fortes o bastante para achar que nós podemos passar por todas as situações sem sermos abalados. Eli ficou extremamente abalado. E às vezes, quando nós vimos alguém com depressão, meus amados, a gente tem a tendência de julgar, achar que aquela pessoa não tem fé, achar que aquela pessoa é fraca, e muitas das vezes até dizer que é coisas do demônio. Nenhum de nós está livre de termos um momento assim como Elias. Quem nunca se sentiu só em algum momento? Mesmo em meio a uma grande multidão, às vezes nos sentimos só. Deus não ficou irado com Elias pelo seu comportamento. Não ficou irado com Elias.
nem foi severo com ele, pois o conhecia muito bem. Deus nos conhece, meus amados. Deus sonda os nossos corações. Ele conhecia Elias muito bem, conhecia suas forças e fraquezas. O Senhor esteve em todo o tempo presente cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Elias, quando estava ali, vamos ver primeiro livro de Reis, aí 19, de 5 a 9. Quando Elias estava ali naquela caverna, Deus manda um anjo alimentá-lo. Ele dá ali suprimento, porque quando a gente está com depressão, a gente não tem vontade de comer, só tem vontade de morrer, Mas Deus vai lá e chama Elias através de um anjo, manda alimentos para Elias. Vamos conferir? 1 Reis, capítulo 19, de 5 a 9. Diz assim: E deitou-se e dormiu. Elias deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Levanta-te, come. E Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou novamente em Elias e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ou seja, Elias, a sua missão ainda não terminou. O nosso Deus, ele só nos chama, irmãos, para estarmos na glória com ele, quando a nossa missão acabou. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem uma missão ainda para nós. Tem propósitos para nós. E nós não estamos sozinhos. Assim como Elias não estava sozinho. Deus envia um anjo levar alimento para ele. E fala: levanta-te e come. Onde é que você está prostrado, meu amado? E por que você está prostrado? Levanta-te, come, se alimenta, se regozija no Senhor, se fortalece no Senhor, porque Ele não te abandonou. Às vezes nós estamos tão desolados que achamos que estamos sozinhos e que Deus nos abandonou. Ele não nos abandona nunca, a não ser que nós o abandonemos. Mas Ele não fará isso. Então levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? E ele diz que ele tem sido zeloso pela obra do Senhor e que ele ficou só, Mas ele não estava só. Então, nós vamos ver no segundo tópico: com Deus superamos o medo. Com Deus superamos o medo. A impotência do falso Deus Baal como provedor da chuva e fogo mostrava que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas. Ali, confiando em Deus, quando ele derrota aqueles 450 profetas, é porque ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E aí, depois daquilo tudo, Jezabel ficou tremendamente irada, e ela era uma mulher muito má, e prometeu tirar a vida de Elias. Então, o desespero ofuscou a sua fé, temendo por sua vida, e por isso ele fugiu. O desespero, muitas vezes, irmãos, tem o poder de ofuscar a nossa fé, tirar a nossa fé, a nossa fé da nossa visão. Isso que faz é o desespero. Então, ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria em meio às adversidades. Entretanto,
o medo falou mais alto. E isso também acontece conosco. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Isoladas de tudo e de todos, não saem às ruas, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. O cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade. Então, somente temos que nos cuidar, mas não deixar de confiar na proteção do nosso Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade. Não sabemos. Muitas vezes o medo vem como um ladrão, no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor está conosco. E no terceiro tópico ela vai falar sobre a valorização vem de Deus. E essa educadora religiosa, ela vai dizer de um período na vida dela que ela teve muito medo, que foi quando ela foi convidada para realizar uma EBF. E aí ela ficou com medo porque ficou achando que não teria capacidade para fazer aquilo e como ela iria fazer, e a igreja contava com ela, até que ela lembrou que ela fez um curso, para trabalho com crianças, e ela ali pôde lançar mão daqueles ensinamentos. E aí, quando você for contar uma história, ele dizia, para crianças, treine diante do espelho. Então, assim ela fez. E aí o medo foi embora e ela realizou aquele trabalho com excelência. Então, vamos lembrar sempre que a capacidade não é nossa, mas ela vem de Deus. E se você precisa de algo, Deus vai mostrar para você como que você vai fazer e que ferramentas vai lançar mão para fazer isto. A valorização, ela vem de Deus. O profeta Elias estava sentindo-se como se ele não tivesse sido reconhecido por aquele grande feito. Por que ele agora seria, não é verdade? Por que agora ele seria como Jezabel fez, Jezabel dizendo que iria matá-lo. Como que a sua vida agora estava em risco, depois de um grande feito? É como se ele não tivesse sido reconhecido. Mas a valorização, ela vem de Deus. Nós não fazemos nada na obra do Senhor, não fazemos nada naquilo que nós fazemos para sermos reconhecidos pelas pessoas. Ou não devemos pensar assim. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que a gente vier às mãos para nós fazermos, mesmo que seja no nosso trabalho secular, vamos pensar como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E para Deus, a gente está sempre procurando fazer o melhor. Para Deus, está sempre procurando fazer o melhor. Eu lembro que eu sempre fui dizimista e teve um momento da minha vida, mas eu não tinha aquele cuidado de tirar as notas melhores, eu não tinha aquele cuidado de fazer primeiro isto, antes de fazer qualquer coisa, primeiro tirar o dízimo do Senhor, que é um valor que pertence ao nosso Deus, porque tudo que temos é Ele quem nos dá, e isso é um reconhecimento nosso diante do nosso Deus. Então, certa ocasião, eu tive um aperto muito grande. E diante desse aperto de um dinheiro que tinha saído, que faltou, eu peguei e era até porque eu era meu Senhor, eu era curadora de um tio que era deficiente mental. E então aquele dinheiro dele parou de sair e com o meu trabalho e mais o dinheiro dele sustentava ele e o irmão.
E aí aquele dinheiro dele parou de sair porque deram ele como morto, quando na verdade foi outra pessoa que morreu com o mesmo nome. Então eu fiquei preocupada, foi no mês de dezembro, falei, Senhor, meu Deus, se eu primeiro pagar as minhas coisas, não vai sobrar o dinheiro para o dízimo. Quando eu receber o meu dinheiro, eu vou primeiro tirar o dízimo. Aí lembrei de uma amada irmã, irmã Diná, saudosa irmã Diná. Ela tinha um cuidado muito grande quando ela recebia o seu salário. Ela chegava a casa, a primeira coisa que ela fazia era tirar o salário e não dava qualquer nota, qualquer cédula. Ela procurava aquelas mais novinhas. Queridos, o meu Deus queria me ensinar algo grandioso, que eu não sei o que você pensa, mas para mim foi algo grandioso que o Senhor quis me ensinar. Como se ele dissesse, minha serva, você tem sido fiel no dízimo na casa do Senhor, mas você não está fazendo como eu gostaria que você fizesse. A palavra de Deus fala de primícias. Primícias é primeiro o nosso Deus. E também de dar o melhor, de fazer o melhor. Ah, meus amados, o que eu fiz quando recebi o meu salário? Eu cheguei a casa, primeira coisa, tirar o dízimo do Senhor. Irmã Regina, você não se preocupou com os seus compromissos de prestação, de pagamento de luz, de água, tal? Claro, eu sempre fui fiel nos meus compromissos. Mas a minha preocupação maior era com a casa do Senhor. E aí, naquele momento, o que eu fiz? Eu cheguei a casa com aquele salário, separei, procurei selecionar as notas mais novinhas e separei o dízimo do Senhor. E passei a fazer isto a partir dali, todos os meses. Meus amados, não faltou nada para os meus filhos, pois eu era responsável por eles. Todos os dias, o alimento, não faltou nada. Era como se a minha panela rendesse aquele alimento, é como se o meu gás rendesse mais. Nunca deixei de pagar meus compromissos, o meu dinheiro dava para pagar tudo. E aí eu tive uma grande lição ali, que Deus, Ele merece o melhor. Ele espera de nós o melhor. E as primícias, primeiro as coisas de Deus, depois as nossas coisas. Porque, como a palavra de Deus diz, desde que eu li Malaquias 3:10, eu nunca mais esqueci desse versículo. Porque é uma promessa de Deus fantástica e uma promessa de Deus que se cumpre na nossa vida, porque Deus é fiel. Então, se você não sabe, meu amado, Malaquias 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, diz o Senhor dos Exércitos, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e fazer vir sobre vós bênçãos tais, que dela vos advenha uma maior abastança. Que promessa maravilhosa! Ah, irmã Regina, você então devolve o dízimo para que Deus te abençoe? Não. As bênçãos, a abastança, é consequência daquilo que você faz diante de Deus. O profeta Elias fez com excelência. Quando nós fazemos assim, nós fazemos com excelência. As primícias são do Senhor. Confia que o resto Ele fará. Irmãos, eu levei 11 meses sem receber esse dinheiro, porque a minha avó durou 102 anos, era a pensão de minha avó. E ela ficou viúva muito cedo, então era a pensão de muitos anos. E depois essa pensão passa para o filho e continua aquela pensão. Então, até lá, né, nas esferas federais, certificar de que esse dinheiro estava realmente saindo para a pessoa que ainda estava viva, foi remota. E aí eu levei 11 anos sem conseguir receber esse dinheiro. E durante todo esse 11 meses.
E durante todo esse tempo, nada nos faltou, nem para ele, nem para a minha casa. Vale a pena ser fiel e vale a pena fazer o melhor para Deus. Ele deu o melhor para nós, que foi seu único filho. Como que faremos diferentes? Como faremos diferentes? Então, a valorização vem de Deus, né? No deserto, Deus não abandonou Elias, muito pelo contrário. Ali naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou e o fortaleceu física, emocional e espiritualmente. No entanto, Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou: Elias, que fazes aqui? Seu caminho é muito longo, sua missão ainda não acabou, né? Então, esperava Elias receber honra e reconhecimento pela obra realizada, mas, para sua surpresa, recebia agora tão somente ameaças de morte. Então, e isso o entristeceu grandemente. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém, não, irmãos, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Pois o maior conforto para um servo fiel é ter a convicção de ter servido fielmente ao Senhor e tirado pessoas das trevas espirituais. Outros se entristecem quando não recebem um determinado tipo de valorização e reconhecimento público pela obra realizada. Max Lucado, no seu livro Você Não Está Sozinho, ele narra a história do casal de missionários Martin e Gracia Burman, que quando comemoraram 18 anos de casados, foram feitos reféns de uma organização terrorista ligada ao então Osama Bin Laden. Eles passaram 100 dias lutando por sua sobrevivência. 100 dias lutando. A saúde deles ficou precária, mas a fé permaneceu intacta. Ele disse: nós talvez não saiamos dessa selva vivos, disse ele, né, o Martim, mas pelo menos podemos deixar este mundo servindo ao Senhor com felicidade. Você tem servido ao Senhor com felicidade, meu amado? O Salmo 101 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. A obra do Senhor é para ser feita com amor, sem esperar glória ou conforto. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. No trabalho cristão, nem sempre veremos os resultados de imediato. Por isso, não precisamos nos sentir desvalorizados ou deduzirmos que o que fazemos não teve a sua importância. O tempo e o modo de agir de Deus não são iguais aos nossos. Façamos a obra sempre com excelência, e os resultados aparecerão, com certeza, independente de vê-los ou não. O aclamado músico evangélico João Alexandre, citando o pensador Mário Sérgio Cortella, ele definiu: a excelência é fazer melhor o que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor aquilo que eu já faço. É assim que Deus trabalha e é assim que Ele espera que o façamos também. Acontece que só Deus já possui essa excelência plena em si mesmo, mas ainda assim espera até encontrar entre nós as ferramentas melhores para usar e fazer a sua obra. Fazer a sua obra perfeita.
fazer sua obra perfeita prevalecer. Nós somos essas ferramentas, meus amados. Nós somos ferramentas que Deus nos usa. Por outro lado, nós não possuímos uma excelência plena em nós mesmos. Ela vai crescendo mais e mais. Logo, devemos estar sempre buscando em Deus o crescimento, jamais considerando que uma grande vitória obtida, como a que Elias vivenciara no Monte Carmelo, seja o máximo a que podemos chegar. E, portanto, devemos parar por aí, ou já nos darmos por satisfeitos e exigir reconhecimento como se fosse o fim da carreira. Desculpe, irmãos. Elias havia sido uma ferramenta de excelência nas mãos do nosso Deus. Mas ainda não era o fim. Ainda não chegara o tempo de ser premiado ou reconhecido. Deus ainda tinha grandes planos para o seu servo Elias, e a hora havia chegado. Mesmo em meio às incertezas do profeta, ele não fora rejeitado por Deus. Antes teve uma nova incumbência que lhe permitiu ver que o propósito divino era mais amplo do que somente a derrota do falso Deus Baal. Irmãos, por mais excelente que façamos as nossas obras, ela ainda é pouco por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Não estamos livres, não estamos isentos de adversidades. Aliás, ela faz parte da nossa caminhada. E muitas das vezes, essas adversidades que nos traz tristeza, que nos traz solidão, que nos traz, às vezes, desesperança, elas vêm para nos fortalecer. Então, olhe esses obstáculos, olhe esses problemas como algo para você crescer. E pergunta para Deus: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algo a me ensinar, permitindo que isso esteja acontecendo na minha vida. O Senhor tem algo a me ensinar, para que a minha obra, na sua obra, seja feita com mais excelência, para que eu cresça, para que eu amadureça espiritualmente, para que eu saia mais forte depois de tudo isso. Elias saiu mais forte. Elias teve outros momentos extraordinários, onde Deus pôde usar a sua vida como ferramenta nas mãos de Deus. E para concluir, os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias. Estamos vivendo, irmãos, meus amados, esse momento de pandemia tão terrível. Eu jamais imaginei viver isto. E os irmãos também não. Um momento de enfermidades tão grandes que não traz somente consequências na área da saúde, da vida do ser humano, mas também em todas as esferas, como na economia, no social. Então, irmãos, estejamos orando sempre, em todo o tempo, para que Deus esteja tendo misericórdia de nós. A humanidade está distante de Deus. A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que o desagradam. Com a pandemia vieram novos desafios, como o desemprego. O desemprego em larga escala, aumento da violência, principalmente a violência doméstica, medo, solidão e até o sentimento de desvalorização em alguns casos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários para vivermos nesse caos e sairmos vitoriosos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessários
para vivermos nesse caos que nós estamos vivendo e sairmos dele vitoriosos. E aí a autora vai deixar 3 perguntas para nós pensarmos e agirmos. Quando você se sente só, o que você faz? Não precisamos necessariamente nos sentir sozinhos, ficar como se estivéssemos sozinhos. Quando você lê a palavra de Deus, quando você entra para o seu quarto para conversar com Deus em oração, você sente uma paz tão grande, você sente essa presença tão grande de Deus, e você ali vai se certificar de que você não está sozinho. E nenhuma presença é tão importante quanto a presença do nosso Deus. Que tipo de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Que tipo de medo você tem experimentado durante essa pandemia? Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ficar isolado, que aí você não pode ter contato com as pessoas. Não tenha medo, meu querido. Confia em Deus. Você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou em busca de algum reconhecimento? O que você faz na obra de Deus? Você faz porque você ama Deus? Você faz porque você reconhece que Deus é tudo para você? Você faz porque Deus, ele é assim, é tudo para você? Ou você faz para que tenha reconhecimento das pessoas, para mostrar que você sabe fazer? Ah, meu querido amado irmão, querido amigo, a palavra de Deus vai dizer que é Deus quem realiza em nós, tanto querer como o realizar. Você não faz nada porque você é capaz. Você faz porque Deus te capacita. É Ele, como diz a palavra do nosso Deus, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus eternamente. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Somos apenas servos e a nossa recompensa, ela começa aqui sim, mas ela é muito maior lá no céu. Essa recompensa aqui na terra, ela é passageira, mas a recompensa nos céus, ela é eterna. E vamos estar lá desfrutando daquela maravilha que é o céu. Ruas de ouro, mar de cristal, é coisa indescritível que nós nem podemos imaginar com a nossa imaginação. O apóstolo Paulo fala que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Não são para ser comparadas. Vai passar. Essa pandemia vai passar. Vamos confiar no nosso Deus e estar descansando nele. Às vezes temos um pouco de medo, mas não vamos deixá-lo dominar a nossa vida, não vamos deixar que o medo domine o nosso sentimento, mas que o nosso sentimento esteja escondido em Cristo Jesus. Amém? Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe a tua família, livra de todo mal, abençoa todos os teus servos, abençoa as pessoas enfermas que estão nos hospitais, abençoa a todos os médicos, toda a equipe que trabalham cuidando dessas vidas acometidas pelo Covid-19. Que Deus também venha estar dando sabedoria às autoridades para viver neste tempo e saber como lidar com a situação, para que esse sofrimento não aumente, mas que haja um pouco, né, de conforto, sabendo que as autoridades estão cuidando de tudo como deveria ser cuidado. Vamos orar pelas nossas autoridades, meus amados. Às vezes só criticamos e não oramos. Vamos orar.
Muito obrigada por você estar participando conosco desta aula. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, se estivermos aqui e se Cristo ainda não estiver voltado. E eu gostaria de dizer para você que ainda não tem Cristo no seu coração, que ainda não tem certeza dessa glória que você vai estar lá quando você partir daqui. É tempo de Deus para ti. Isaías 55, 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então vai ter momento que você vai querer buscar e não vai encontrar. Jesus está voltando. Aceita Jesus hoje no seu coração e verás a maravilha que é sentir a presença do Senhor Jesus em nossa vida, de ter dentro de nós a presença do Espírito Santo, esse que nos anima, que nos ajuda, que nos traz paz e que faz sondar, que faz aumentar o amor no nosso coração de uns pelos outros. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. E até um outro dia, querendo Deus. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz.
passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai